falar uma frase padrão. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, devemos informar que essa gravação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Por favor, mantenha os seus equipamentos eletrônicos desligados ou no modo silencioso. Caso deseje fazer uma pergunta ao palestrante, você automaticamente concorda com a divulgação pública da sua manifestação. Boa tarde a todos. Hoje a gente tem o enorme prazer de ter aqui com a gente o Jonatas de Paula Siqueira. O Jonatas é professor aqui do IFGW desde 2019. A gente tem a tradição de convidar os novos docentes, né, recém-contratados, logo depois da contratação, para dar um colóquio, mas no caso do Jonatas, infelizmente, a gente foi pego pela pandemia, né? E aí a gente não teve a oportunidade de fazer o colóquio presencial com ele. Então a gente está remediando essa falha, convidando ele para apresentar um pouco da pesquisa dele, contar um pouco da linha de trabalho que ele tem desenvolvido aí nesses últimos anos, embora, apesar da pandemia aqui no IFGW. Então, a formação do Jonatas é a seguinte: ele fez a graduação na USP de São Carlos, o mestrado na USP de São Paulo, aí ele voltou, São Carlos também, doutorado na USP de São Carlos, pós-doc na USP de São Carlos, aí ele foi para o MIT, aí voltou para São Carlos e aí passou aqui para virar campineiro, é isso? Bom, a linha de pesquisa dele é em ótica e fotônica, né? E basicamente a linha de pesquisa dele é impulsos ultracurtos, espectroscopia óptica não linear, espectroscopia ultra rápida de materiais. E aí ele vai contar para a gente com detalhes a linha de pesquisa dele e falar os interesses que ele tem hoje em dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Arlene, pelo convite, pela apresentação, convite aí para essa palestra. Pessoal, boa tarde. Agradecer a presença de esse que era sobre a minha palestra. Vou falar para vocês hoje sobre espectroscopia terahertz, utilizando lentes de pulsos ultracurtos, tá? Que é dar uma visão geral do que se trata, a espectroscopia terahertz, que é uma região, a região terahertz é uma região muito conhecida, né? Então eu vou falar primeiro sobre o que é radiação terahertz, algumas aplicações interessantes da radiação terahertz, tá? E depois eu vou explicar para vocês como gerar essa radiação terahertz com lasers de pulsos ultracurtos, tá? E como aplicar esses pulsos ultracurtos terahertz para fazer espectroscopia de materiais, tá bom? Inicialmente, o que se trata dessa radiação terahertz, né? Radiação terahertz também é conhecida como mais conhecido. Inicialmente, se falava terahertz, chamava terahertz de infravermelho distante. Alguns pesquisadores ainda chamam de infravermelho distante ou ondas milimétricas. Tá? 1 terahertz corresponde a um comprimento de onda de 1 picosegundo, tá? E, em períodos de 1 picosegundo, um comprimento de onda de aproximadamente 300 microns. E é uma onda eletromagnética que está entre as micro-ondas e o infravermelho médio. Tá? Então, ela divide características, ela tem características comuns a essas duas regiões. Tá? E é muito interessante essa radiação, porque ela coincide com várias ressonâncias de baixa energia, tá? Que permite estudo de vibrações intermoleculares de baixa frequência, excitações coletivas de baixa frequência em materiais quânticos, tá? Além de outras aplicações que eu vou mostrar para vocês agora também. Devido à falta, dificuldade, devido a essa baixa energia a que o terahertz corresponde, só voltando aqui, essa é uma energia de 4, então 1 terahertz corresponde a energia de 4 mA/V, tá? Só para ter uma noção, a região invisível corresponde a mais ou menos 1 eV, então é uma energia 1000 vezes menor. Tá bom? Devido a essa baixa energia, era difícil você ter tanto fontes quanto
detectores na região de terahertz. Então, por muito tempo, essa região, que é entre mais ou menos 0,1 e 10 terahertz, ela ficou conhecida como o gap terahertz, tá? Devido a essa ausência de fontes e detectores eficientes, né? Então, para você utilizar, apesar de ser uma radiação interessante, apesar de você, para você utilizar na prática essa radiação, você tem que ter fontes e detectores, né? Sejam robustos, com alta potência, alta sensibilidade e, de preferência, que tenham uma ampla faixa espectral de detecção. Tá? Algumas propriedades interessantes da radiação terahertz são que é uma radiação não ionizante, então não oferece perigo como o raio-x, né? E ela, apesar de ela não ser apesar dela ser uma radiação não ionizante, ela é capaz de penetrar papéis, plásticos e tecidos. Então, ela tem algumas aplicações comuns a raio-x para fazer imagens, né? E ela é fortemente absorvida por água. E eu vou mostrar algumas aplicações a seguir, que essa propriedade torna a radiação terahertz extremamente interessante para a agricultura. Tem alta seletividade química. Ela é ressonante com vibrações moleculares, que isso também implica em algumas aplicações na área farmacêutica e biológica. Ela, para a área de física básica, ela é muito interessante, ela coincide com excitações coletivas de baixa energia, fônons de baixa energia, exons, ondas de spin, gaps são supercondutores. Gaps supercondutor, por exemplo, é uma energia bem baixa, tá? Então você pode caracterizar gaps supercondutores com radiação terahertz. E ela, assim, mais no caso da pesquisa que eu venho estou envolvido nos últimos 4 anos implementando, ela tem uma alta sensibilidade dinâmica de portador de carga livre. Então, ela é muito interessante para caracterizar propriedades de transporte em condutores. Tá? Agora eu vou passar para algumas aplicações práticas, também de ciência de pesquisa básica. A radiação terahertz é muito aplicada em sistemas de segurança em aeroportos, tá? Ela tem sido cada vez mais utilizada para visualização de objetos escondidos, como explosivos, tá? Armas, que ela penetra, como eu disse, ela penetra no tecido. Então, e essa é uma radiação não oferece perigo, né? Como o raio-x. Apesar da resolução ser bem mais baixa, obviamente, ela é interessante em algumas situações devido a esse baixo perigo que ela oferece para tecidos biológicos. E, né, outra aplicação na área de segurança, né, como ela penetra, como ela atravessa o papel, ela pode ser utilizada, inclusive já existem aparelhos comerciais onde ela está sendo utilizada para fazer a imagem de objetos escondidos, objetos dentro de correspondências, né? Então você pode, sem ter que abrir uma correspondência, você pode passar nesse scan e verificar o que está dentro, né? Que tipo de objeto está dentro dessa correspondência. Aqui uma imagem, né? Aqui o envelope, você consegue ver aqui com raio-x, né? E aqui a imagem terahertz, consegue ver bem os contornos dos objetos lá dentro. E na área de telecomunicações, a gente está indo aí para a tecnologia 6G, em breve, né? Talvez aqui no Brasil a gente demorar um pouco mais, mas está indo aí espera-se chegar a taxa de transmissão de terabytes. Isso vai ser possível com a radiação na faixa de terahertz, né? Então a onda portadora com a frequência mais alta. Então tem várias pesquisas nessa direção, tá? Como aqui uma pesquisa 10 anos atrás, já está, provavelmente já tem algo mais, já evoluíram em relação a esse artigo aqui, mas eles conseguiram estabelecer um link de transmissão terahertz com a taxa, não coloquei aqui, mas a taxa mais ou menos de 20 gigabytes por segundo, tá? Entre uma distância de algumas centenas de metros, tá? E a frequência do portador de 0,237 terahertz, tá? Ou 230 gigahertz. A gente já considera a faixa de terahertz. Aqui um link que foi estabelecido pela LG, testado em 2021, numa distância de 100 metros, tá? Que um emissor terahertz e um receptor. Tá? Então eles conseguiram, aqui eu também esqueci de
coloquei, mas são a taxa de dezenas de gigabytes por segundo, transmissão. Tá? E na área de agricultura tem sido uma aplicação muito interessante, como ela é muito sensível à água, você pode estudar a dinâmica da presença de água numa folha, tá? De plantas. Aqui são imagens, tá? Um sistema aqui tem um emissor aqui, um receptor, isso é focalizado em algum ponto aqui onde a folha é transadada. E aqui, nessas imagens, são em função de vários dias, tá? Mesmo aqui, folhas diferentes, e onde você tem um verde mais intenso, existe a presença maior de água, portanto, maior absorção, tá? E aí você vê a dinâmica da folha secando, né? Em função dos dias. Então, de uma forma, você pode monitorar a quantidade de água numa planta de uma forma não destrutiva, digamos. A princípio, você poderia estabelecer, fazer essa medida no campo, né? Monitorar a eficiência de irrigação, como que essa água está sendo distribuída na planta. Aplicações médicas também tem sido bastante investigada a possibilidade de aplicações médicas. Nesse caso, nesse exemplo aqui, foi investigada a síndrome do pé diabético, né? Porque devido à diabetes tem a menor quantidade de água nos pés, então isso pode ser identificado. Aqui é um pé uma pessoa sem a diabetes, aqui o pé de uma pessoa com diabetes seria a menor presença, menor absorção devido à água. Tá? É um trabalho recente, de 2017, então espera-se talvez implementar isso em hospitais com uma possibilidade de monitorar, uma forma não invasiva de monitorar, verificar se a pessoa, a evolução da doença. Né? Uma aplicação bem interessante na indústria é que com pulsos ultrapulsos terahertz pode ser emitido, vou explicar, vocês vão entender mais claramente depois como isso é feito, mas com pulsos ultrapulsos terahertz existem empresas vendendo equipamentos que são capazes de medir espessura de camadas, tá? Tanto de resina, plásticos, por exemplo, sistemas de extrusão, é importante você conhecer qual é a espessura, você não quer gastar 10% a mais do que é necessário, né? Porque isso implica um gasto muito maior em fábricas para extrusão de plástico. Então, você consegue medir de forma não destrutiva a espessura na camada de uma garrafa de plástico, a espessura de resinas, a espessura de tintas, tá? Devido basicamente, você vê o tempo que cada pulso demorou para ser refletido, tá? E isso é feito com uma técnica chamada espectroscopia terahertz no domínio do tempo. Tá? Medida do campo do pulso de terahertz no domínio do tempo, que eu vou falar para vocês logo a seguir. E aqui a mesma técnica utilizada para uma empresa, para monitorar a espessura da camada de tinta de carros. Mesmo princípio, tá? Aqui é o atraso entre os vários pulsos, tá? O pulso principal e os dois pulsos atrasados de terahertz que penetram na tinta, tá? Então você é capaz de, através de uma calibração, identificar a espessura da camada e fazer um controle bem preciso da camada de tinta, tá? Em tempo real. Na indústria farmacêutica, uma aplicação muito interessante verificar a porosidade de fármacos, tá? Porque devido se o meio é poroso, o índice de refração dele é menor na prática, pelo menos a espessura é menor do que se fosse totalmente compacto. Né? Então, é uma aplicação bem interessante que você vê, através do atraso do pulso, você inferir qual que através do índice de refração efetivo, qual que é a porosidade do comprimido farmacêutico, sem ter que fazer esse processo de solução. Então, seria uma medida bem rápida, né? Em linhas de produção, isso é muito interessante. E aqui, alguma outra aplicação farmacêutica, da indústria farmacêutica, é a identificação de polimorfismos cristalinos. Tá? Uma mesma tipo de biomolécula pode se arranjar numa forma cristalina diferente, né? Isso vai implicar uma entrega diferente no organismo. Algo que pode, em vez de... isso é muito importante, né? Porque, para a indústria farmacêutica, porque o mesmo elemento pode ter uma ação totalmente diferente dependendo da forma polimórfica. Então, através do espectro terahertz, você pode identificar isso, inclusive fazer imagens, né, da distribuição das diferentes formas polimórficas. Então, existem várias outras aplicações, pessoal. Já gastei, inclusive, você pode ficar uma palestra toda mostrando as aplicações. Quem quiser saber
sobre mais aplicações, eu posso passar algumas referências, tá? Só queria dar uma visão geral das possibilidades. A radiação terahertz não é tão comum, né? Se estudar fora de terahertz. Mas como eu falei no começo, as fontes existem, a região de terahertz era chamada de uma lacuna terahertz devido à ausência de fontes detectores, tá? Mas isso, devido nas últimas décadas, principalmente nos últimos 20 anos, houve um grande desenvolvimento de fontes, tá? E algumas das fontes são derivadas de tecnologia de micro-ondas. Algumas fontes são fontes lasers mais contínuas, né? Como aqui o laser de cascata quântica, que é um laser de semicondutor, lasers de gás, tá? E fontes também em grandes facilidades, né? Como o síntron e o free electron laser, laser de elétrons livres. Mas vou falar mais para vocês hoje a forma sobre fontes de radiação terahertz, a forma de pulsos ultracurtos, tá? Então, são mais, principalmente, fontes baseadas em antenas fotocondutivas, tá? Onde você usa um pulso ultracurto para gerar um pulso ultracurto de terahertz, e eu vou mostrar para vocês por que isso é interessante, ter um pulso ultracurto de terahertz, tá? Em relação aos detectores, também houve uma grande evolução nos últimos anos, tá? Mas os primeiros detectores eram principalmente baseados em efeitos térmicos, como bioelétricos e células de Debye, e alguns mais recentes, tá? São mais detectores spot e photomixers, mas, novamente, em relação à detecção, a detecção dos pulsos ultracurtos, que eu mencionei aqui, tá? Também vai ser feita, no caso da espectroscopia terahertz com pulsos ultracurtos, também é feita utilizando pulsos ultracurtos. Tá? Tanto a geração quanto a detecção é baseada em pulsos ultracurtos, e nessa parte que eu vou focar, nesse método que eu vou focar aqui na palestra, tá? E a gente chama de uma detecção coerente, através da amostragem temporal do campo elétrico. Aqui a gente é capaz de detectar o campo elétrico da radiação terahertz. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Tá? Mas antes eu gostaria de falar um pouco bem brevemente, sobre pulsos ultracurtos, tá? O que é um laser de pulsos ultracurtos? Basicamente, o laser de pulsos ultracurtos são lasers que emitem, acho que todos estão familiarizados com as propriedades do laser, mas as pessoas estão mais acostumadas a escutar falar que o laser uma fonte de luz com alta monocromaticidade, mas não necessariamente. Tá? É possível ter lasers com banda espectral larga, tá? E lasers de pulso ultracurto são lasers que emitem, geralmente, pulsos abaixo de picosegundos, tá? Segundos 10 menos 12, chegando até atossegundos. Tá? Aqui você não tem emissão de pulsos de atossegundos diretamente, é um processo de conversão de frequência, mas existem lasers que emitem picosegundos e pulsos de femtosegundos, que é 10 a menos 15. Tá? Basicamente, então, lasers de pulso ultracurto, sem entrar em muitos detalhes, são lasers que emitem pulsos com durações dessa ordem. De forma bem geral, bem breve, para se gerar pulsos ultracurtos, se faz a combinação de frequências diferentes. Aqui um exemplo bem simples. Se você combinar duas frequências distintas, separadas de ΔF, você vai ter um batimento. Você pode considerar como um pulso. Se tem duas frequências contínuas, você combina essas duas frequências, você vai ter um pulso longo, tá? Mas ainda assim um pulso. Se nós combinarmos, por exemplo, um laser, você consegue fazer um laser, emitir radiação, amplificação, você tem amplificação laser em várias frequências, tá? Essas frequências combinarem de uma forma, através do processo chamado travamento de modos, essas frequências vão interferir de forma a gerar um pulso ultracurto. Tá? Quanto maior essa largura, quanto maior o número de frequências combinadas, mais curto vai ser o pulso no tempo. Tá? E um dos materiais mais utilizados como meio de ganho para obter pulsos ultracurtos é a titânio safira, está sendo substituído na prática por outros elementos, mas durante muito tempo foi titânio safira, tem emissão extremamente larga, tá? Mostrado aqui, vai de 600 até 1000 nanômetros. Existem lasers que conseguem emitir pulsos ultracurtos que a largura espectral cobre toda essa região. Tá? E como eu disse, a combinação das várias frequências diferentes, tá? As frequências são emitidas por esse meio, de uma forma específica, né, através da técnica de modos, vai acarretar na geração do pulso ultracurto. Tá? E esse pulso, na verdade, dentro da cavidade só tem um pulso, tá, que fica viajando.
E aqui está ilustrado como que esse pulso é formado através das várias cores que ficam oscilando dentro da cavidade. Aqui, obviamente com laser, né? Está exagerado, isso aqui, as frequências do laser são bem maiores comparadas com o comprimento da cavidade. Mas só para efeito de ilustração, a combinação dessas várias frequências vai gerar um pulso que fica propagando, né? Dentro da cavidade, a cada batida aqui que chama de oscilador, chama de espelho semi-transparente, tá? Output coupler, você vai ter uma porcentagem que é emitida. Esses vão ser os pulsos emitidos pelo laser de pulso ultracurto. E o mais importante lembrar aqui é que quanto mais a relação entre frequência e tempo, tá? Quanto mais estreita de frequência, mais longo do tempo esse pulso, tá? À medida que você alarga a frequência, você tem um pulso mais curto e assim por diante, tá? Ou seja, quanto mais larga a frequência, quanto mais larga a cobertura espectral do seu pulso, laser, mais curto no tempo ele pode ser. E esse é o princípio da geração do porquê que é através da geração de pulsos terahertz com pulsos ultracurtos, tá? Você consegue ter uma ampla cobertura espectral terahertz. Esse é um esquema simplificado, tá? Do aparato de geração de pulsos ultracurtos terahertz com laser de 30 segundos. Aqui a gente tem um laser de 30 segundos que é dividido em dois feixes, tá? Onde um feixe é utilizado para geração e o outro feixe é utilizado para detecção temporal. Vou explicar mais adiante, tá? E no caso de aplicar essa radiação, tá? E aqui em amarelo eu estou exemplificando o feixe terahertz, e no caso de aplicar essa geração, esse sistema na espectroscopia, você vai colocar sua amostra, né, no caminho dos terahertz e extrair as informações que te interessam. Existem várias formas de gerar pulsos ultracurtos, tá, terahertz, mas eu vou focar aqui na que a gente tem utilizado nos últimos anos no grupo de aplicações, que é a antena fotocondutiva. Basicamente, a antena fotocondutiva é composta de... Os elementos principais são um semicondutor, que é essa plaquinha, a gente vai ver essa placa cinza, um semicondutor onde tem dois eletrodos depositados com um gap micrométrico. Tá? Se você aplica uma tensão entre esses eletrodos, não vai haver corrente aqui, porque o semicondutor os elétrons, tem poucos elétrons livres. Né? Então, só vai haver corrente aqui se você, por exemplo, chegar com um pulso de luz. Tá? Se você chegar aqui e incidir um pulso de luz, você vai ter geração de portadores de carga livre por um tempo, e aí você vai ter uma corrente durante um tempo curto. Tá? Que é ilustrado aqui por essa curva cinza. Aqui é o pulso de luz que chega, então, à medida que o pulso de luz chega, você vai ter injeção de portadores livres, então, que vão ser acelerados por essa tensão, e você vai ter uma corrente que cresce rapidamente, mas que vai diminuir, tá? Porque você vai ter recombinação desses portadores eles vão voltar da banda de condução para a banda de valência, tá? Então, essa é uma corrente transiente. Essa corrente transiente é ultracurta, tá? Esse pulso aqui tem a duração de mais ou menos 100 femtosegundos, e quanto mais os semicondutores utilizados nesses sistemas, eles têm tempo de recombinação menor do que 1 picosegundo. Então, esse transiente de corrente vai ter da ordem de 1 picosegundo, isso vai irradiar um campo de terahertz, tá? Que é proporcional à derivada da corrente, que vai ter uma duração da ordem de picosegundos também. Tá? E como eu falei antes, né, quanto menor a duração temporal do pulso, mais larga a cobertura espectral. Então, esse pulso vai ter uma cobertura, vai corresponder no espectro de frequência a uma cobertura espectral ampla de terahertz. Tá? Então, aqui é gerado por pulso de terahertz. Tá? Aqui já é um pulso gerado no nosso laboratório, pulso ultracurto, terahertz gerado no sistema do nosso laboratório, grupo de laser aplicações, e aqui é feita a detecção através da amostragem, de amostragem temporal do pulso. Aqui uma parte do feixe, ela passa por uma linha de atraso, tá? Então, o tempo para cada braço aqui, né?
chamo de traços diferentes do espectrômetro, devido a para cada comprimento aqui, você tem um tempo, né, que o pulso leva para chegar aqui. Então, variando essa linha de atraso, você pode mudar o tempo relativo entre esse pulso, que eu vou chamar, que ainda é o pulso, o pulso ultracurto, 100 femtosegundos, você pode mudar o tempo relativo de chegada aqui no detector entre esse pulso e o pulso de terahertz. Isso está ilustrado aqui. Tá? E aqui você tem um sistema que vai dar um sinal, no caso também, no nosso caso, atualmente, também é uma antena fotocondutiva, tá? Que vai dar um sinal proporcional, vai gerar uma corrente proporcional ao campo elétrico de terahertz. Tá? Aqui, na detecção, também é uma antena fotocondutiva, porém, não é aplicada uma voltagem. Tá? O que vai acelerar os elétrons aqui é o campo elétrico do terahertz. O próprio campo elétrico do terahertz vai acelerar os elétrons livres gerados pelo pulso laser. Então, você vai ter uma corrente, uma voltagem, que é proporcional à amplitude do campo elétrico terahertz. E o pulso, como esse pulso ainda é bem mais curto do pulso terahertz, ele vai sondar o campo elétrico em diferentes posições relativas, tá? E você controla aqui com o estágio de translação. Então, com esse aparato, a gente é capaz de ter o formato do campo elétrico do pulso terahertz. Tá? Só ilustrando novamente aqui, mais detalhe, a linha de atraso, tá? Se a gente... Bom, isso aqui basicamente são dois espelhos montados na forma que eles retrorefletem o feixe, e você pode mudar essa distância aqui. Aqui é um sistema laboratório, tá? E aí você controla a posição relativa entre esses dois pulsos e faz a análise, obtém perfil temporal do pulso terahertz. Sem ter o perfil temporal do pulso, tá? Por isso que a gente tem aqui valores negativos e positivos, tá? Isso aqui não é intensidade do campo elétrico, é o formato temporal do campo elétrico, tá? Porém, vocês estão pensando por que a gente não vê uma oscilação como 100, né? Porque é um pulso. Então, tem a combinação de tantas frequências, você só tem uma oscilação do campo elétrico. Tá? Aqui vocês estão vendo algumas oscilações, mas isso aqui não é devido ao processo de geração, é algo devido à absorção da radiação terahertz pela água, no ambiente que não tem como a gente evitar isso no momento. Tá? Mas isso aqui, na fonte, esse pulso é gerado de uma forma que isso aqui também é liso. Tá? A princípio, na fonte de terahertz, tem apenas essa oscilação. E através da transformada de Fourier, a gente pode obter o espectro, tá? E a fase espectral. Então, ele tem informação completa de amplitude e fase. Aqui é um sistema, na prática, um sistema implementado, tá? No nosso laboratório, sistema laser, espectrômetro terahertz aqui, e a linha de atraso. Tá? Nós estamos com perspectiva de expandir essa cobertura espectral até 25 terahertz, tá? Mas, com outro tipo de detecção, outro tipo de geração. Eu vou falar para vocês um pouco agora como aplicar isso à espectroscopia. Basicamente, na espectroscopia utilizando radiação eletromagnética, a gente tem uma onda incidente, ilustrada pela onda azul aqui, material, a gente analisa a onda transmitida e a onda refletida. Tá? E a amplitude da onda refletida está associada à constante, a coeficiente de reflexão, que tem uma amplitude e fase, e a onda transmitida está associada a coeficiente de transmissão, tá, complexo, que tem amplitude e fase também. Tem amplitude e fase, depende do índice de refração complexo. Tá? E fazendo a medida em que você consegue obter a coeficiente de reflexão ou a coeficiente de transmissão complexo, você pode obter o índice de refração complexo, a parte real e imaginária. Tá? A parte real, vocês lembram, né, de eletromagnetismo, a parte real está associada à defasagem e a parte a imaginária está associada à absorção do material. Mas, dependendo do que você está estudando, você pode querer o índice de refração, a constante elétrica ou a condutividade. Tá? São todas constantes óticas, que representam diferentes fenômenos, tá? Mas estão todas associadas. Tá? Que é a condutividade ótica associada à condutividade de corrente, a constante elétrica e o índice de refração. Através em um aparato que você mede como que é feito na prática a espectroscopia de terahertz,
A gente mede, e essa espectroscopia de terahertz, utilizando esse aparato, ela é chamada espectroscopia terahertz no domínio do tempo, porque a radiação terahertz é caracterizada no domínio do tempo através da determinação do perfil temporal do pulso de terahertz. Tá? E se nós fizermos a medida da referência, ou seja, sem amostra, e colocarmos a amostra e determinarmos o pulso transmitido, através da transformada de Fourier desses dois pulsos, nós obtemos o campo total transmitido na forma complexa, tá? Com informação de fase, amplitude de fase, e nós conseguimos obter, dessa forma, a transmitância complexa e através do algoritmo de iterativo, obter o índice de separação complexo, tá? Tanto parcial imaginário, e através das relações com a constante elétrica e condutividade ótica, a gente pode obter a parte tanto parcial quanto imaginária, essas duas constantes. O que mais, no momento que a gente está mais interessado no momento, é a constante ótica relacionada à condutividade complexa, tá? Porque a condutividade complexa pode fornecer informações sobre a quantidade de transporte de semicondutores. E através e aqui essa informação ela é obtida no domínio da frequência, tá bom? Sem necessidade, inclusive sem a necessidade das relações de câmeras crônicas. Tá? A gente consegue obter a parte real e imaginária. E através dos parâmetros extraídos do ajuste da condutividade ótica, a gente pode obter mobilidade de portadores, densidade de portadores, e através de um experimento onde você excita a amostra previamente, antes de transmitir o pulso terahertz por ela, você pode obter, no esquema de point-probe, a gente pode obter tempo de vida de portadores fotocitados. Tá? Tem algumas vantagens, que é uma técnica sem contato, informação espectral, em um amplo intervalo de frequência e uma alta resolução temporal. A gente começou... 4 e 6. Como eu disse, né, a condutividade ótica ela é obtida com uma dependência espectral, tá? Tanto a parte real quanto imaginária. Então, aqui já são alguns exemplos de trabalhos de grupos. Se não é um trabalho feito no nosso grupo, tá? Só um trabalho de outro grupo, usado para exemplificar a possibilidade de estudo de semicondutores. Né? Aqui, se utilizar a espectroscopia terahertz no domínio do tempo, obter a condutividade ótica complexa em um sistema de acenete de galho, tanto na forma Book, tá? Ou seja, um semicondutor massivo, né? Grande, tamanho grande. Né? Falo grande não tem uma limitação, não é estrutura nanométrica. Né? Algo de microns, que seria um semicondutor com tamanho de microns, também seria um semicondutor Book. Tá? Eles obtiveram tanto a condutividade ótica na forma Book quanto na forma de nanofios. A gente vê como ela é bem diferente, tá? E existem modelos apropriados para cada sistema desse. No caso aqui, baseado no modelo de Drude, ser um modelo bem simples, ele ainda é utilizado bastante no ajuste da condutividade ótica obtida com a espectroscopia terahertz. E no caso aqui, no caso desse sistema de acenete de galho, através desse ajuste foi possível, é possível obter informações como a densidade de portadores livres, taxa de espalhamento, tá? De portadores e, através da taxa de espalhamento, você pode obter a mobilidade de portadores. Tá? E por haver uma dependência espectral, essas informações podem ser obtidas de uma forma mais precisa do que se você tivesse uma informação num range mais limitado de frequência. Né? Inclusive, aqui você tem a parte tanto parcial quanto imaginária. E agora, já no sistema de nanofios, o modelo de Drude já não é mais adequado. Então, se usa um modelo chamado de plasma de superfície, tá? Onde entra um outro parâmetro, que é a frequência de plasma. Esse fator G aqui está associado à geometria dos nanofios.
Tá? Novamente, é possível obter informações importantes como a densidade através do ajuste da condutividade ótica, é possível obter informações como a densidade de portadores, novamente a taxa de espalhamento, tá? E aqui, nesse caso dos nanofios, essa frequência de plasma. Alguns resultados iniciais, tá? A gente começou, o espectrômetro terahertz foi implementado, implementado há alguns anos no grupo de aplicações. A gente começou a aplicar esse sistema recentemente, ano passado, mais especificamente, a estudo de semicondutores fornecidos por alguns colaboradores, no caso aqui o sistema de nitreto de galho, fornecido com o professor Tobias Voss, Universidade Técnica de Braunschweig, perdão se eu falar esse nome errado, eu falava o nome errado. Tá? Aqui a gente fez um estudo com filmes na forma não dopada, tá? De nitreto de galho, filmes de 11 microns, espessura, depositados em substrato de safira, e filmes dopados, tá? Com dopagem de aproximadamente 10 a 18 centímetros, 10 a 18 por centímetro cúbico. E aqui, com a absorção ótica, a medida de absorção ótica, vocês podem ver que a mudança é quase imperceptível. Se você olhar, vou colocar uma foto, se você olhar para os dois semicondutores, dopado e não dopado, você não percebe nenhuma diferença em termos da cor desses semicondutores. E você tem que dar um zoom bem grande aqui nessa curva para perceber a diferença entre as duas curvas. Tá? Eles têm uma diferença de band gap, tá? Um é 3.376, outro 3.365, mas basicamente a absorção visível é muito parecida. E enquanto que a absorção terahertz é completamente diferente. Aqui são dois pulsos transmitidos pela amostra dopada, amostra não dopada, e a amostra dopada, tá? Aqui em vermelho. A gente vê a atenuação e também o atraso temporal, tá? Em relação ao pulso da amostra não dopada. E aqui no espectro de amplitude espectral dos pulsos transmitidos, tivemos uma atenuação de mais ou menos 10 vezes. Tá? Então, apesar de no visível você não ter uma grande diferença, no terahertz você tem uma grande sensibilidade à presença de portadores livres, né, devido à dopagem, por causa da impureza de silício. Em uma análise, a gente ainda está no processo de fazer análise, tá, dessas medidas para medir a condutividade ótica e extrair os parâmetros relevantes para informações sobre os portadores de carga. E outra medida feita bem recentemente também, no caso, na verdade, duas semanas atrás, com a amostra também enviada pelo professor Tobias, seu aluno de mestrado, Christopher, que são amostras de uma liga ternária, tá, de nitrito de alumínio e galho. Nessa proporção, tá, 0,67 de alumínio, 0,33 de galho, uma espessura mais ou menos 1,25 microns sobre substrato de nitrito de alumínio. E essas, eu esqueci de falar, mas essas amostras, tanto o semicondutor de nitrito de galho quanto essa liga de alumínio e nitrito de galho, são muito interessantes para a eletrônica de potência, tá? Inclusive também eletrônica de alta frequência, porque tanto o nitrito de alumínio e galho quanto o nitrito de galho têm alta mobilidade eletrônica. Os portadores livres têm alta mobilidade eletrônica, e a ruptura de elétrica deles é bem alta. Tá? Eles suportam altos campos elétricos, então são condutores interessantes para eletrônica de alta potência e alta frequência. Tá? No estudo, nas medidas feitas no nosso espectro terahertz, a gente observou uma relação bem interessante para diferentes amostras com diferentes dopagens. Na verdade, a dopagem concentração, aqui está decidi trocar, mas aqui está em fluxo de silício, tá? Mas esse número aqui é proporcional à dopagem de silício, então, silício é proporcional a esse número. Tá? Então, a gente observou um comportamento interessante de saturação. Tá? Aqui,
está graficada a variação do campo elétrico em relação à variação do campo elétrico, do pulso terahertz, em relação ao pulso terahertz para a amostra sem dopagem, tá? No caso aqui, a curva correspondente à dopagem zero, né? Curva preta aqui com maior amplitude do campo elétrico, e as amostras com um crescimento, um acréscimo de dopagem, se vê uma absorção, uma maior absorção do terahertz, tá? E um comportamento de saturação dessa dopagem. Tá? E, novamente, uma grande variação, uma grande sensibilidade do pulso do pulso terahertz à presença de portadores livres devido à dopagem. E nós ainda estamos discutindo com os pesquisadores que forneceram as amostras, né? E é interessante esse comportamento, que ele é bem similar ao comportamento observado para a resistência dessas amostras. Tá? Aqui é um gráfico da resistência em função da dopagem. Tá? E vê que a resistência cai. Tá? Obviamente, quanto maior a quantidade de portadores livres, menor a resistência do material, do semicondutor. Mas só que essa resistência, a queda na resistência, também apresenta um regime de saturação com a dopagem. Inclusive, num ponto aqui, a partir de um certo ponto, a resistência volta a crescer. E eu esqueci de colocar, faltou um ponto aqui, na verdade, que eu achei que era algum problema na medida, mas na verdade teve uma última amostra que a absorção terahertz voltou a ser zero. Tá? Na verdade, corresponde, depois que eu fui olhar aqui os gráficos da resistência, estava condizente com isso, porque para alta concentração, a resistência volta a ser alta. Tá? Então, na verdade, está condizente com esse comportamento. Ou seja, aqui é bem notório como o pulso, a espectroscopia terahertz é sensível à mobilidade eletrônica, né, à densidade de portadores e às propriedades dinâmicas a dinâmica dos portadores de carga livre. Tá? Uma possibilidade interessante na espectroscopia com pulsos ultrapulsos terahertz é adicionar no sistema um sistema de espectroscopia terahertz do tempo. Se a gente adicionar um terceiro, tá? Eu falei do pulso dos feixes de geração e do feixe de detecção, mas a gente adicionar um terceiro feixe aqui, a gente pode fazer estudo da dinâmica de portadores fotoexcitados, porque esses estudos que eu falei aqui são de portadores que estão na banda de condução naturalmente. Portadores livres, devido à dopagem. Tá? Mas no sistema que não tem, no sistema em que não existem esses portadores livres, mas que você pode excitar esses portadores para a banda de condução, e poderia estudar com a adição do terceiro feixe, já que o terahertz é muito sensível à presença de elétrons livres, pode estudar através de um aparato desse tipo, como que a dinâmica, qual que é o tempo de vida desses portadores fotoexcitados. Tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento de detectores, células solares, né? Porque você gostaria que os portadores de carga livre gerados sobrevivessem, ficassem o maior tempo possível na banda de condução para serem captados pelos eletrodos. Né? De forma bem breve, gente, o estudo de dinâmica resolvida no tempo, ele é baseado numa técnica chamada pump probe, onde o pulso ultracurto, tá, exemplificado por esse pulso vermelho, ele excita os elétrons da amostra, tá, para a banda de condução, e aí você monitora a resposta do material. No caso aqui, com o pulso terahertz,
seria a amplitude do campo elétrico, como que a amplitude do campo elétrico terahertz muda devido à incidência desse pulso ultracurto. Tá? E se a gente observar, sempre citar no mesmo ponto temporal e observar tempos posteriores, a gente pode monitorar como essa dinâmica, qual que é a dinâmica de relaxação desses elétrons para a banda de valência. Tá? Fazer um estudo resolvido no tempo dessa dinâmica. Caso aqui, né, nesse ponto aqui, corresponderia a uma situação onde você monitora o que aconteceu antes de excitar a amostra. Então, você vai ver a amostra no seu estado de equilíbrio. E esse sistema ele é baseado na introdução de uma outra linha, né, como eu mostrei anteriormente, onde você consegue atrasar uma outra linha que vai gerar o pulso de excitação, tá? E se esse pulso de excitação, aqui é o pulso de excitação, tá? Aqui é o pulso de prova, se o pulso de excitação chegar depois do pulso de prova, você vai ver a amostra no estado de equilíbrio, e se a partir do momento que a excitação chegar junto com o pulso de prova, você vê a maior mudança no sinal de prova, tá? Que no caso pode ser o terahertz, tem outros tipos de formas de monitorar essa dinâmica, mas no caso, o interesse para nós aqui é monitorar com o pulso de terahertz. E à medida que você atrasa o pulso de prova em relação ao pulso de excitação, a gente vai monitorar essa dinâmica. Tá bom? Alguns exemplos de estudos com esse tipo de setup, novamente de grupos exterior, a dinâmica com um setup semelhante a esse que eu mostrei, utilizando pulso terahertz como sonda, eles foram capazes de observar a dinâmica da relaxação dos fotocomportadores em diferentes nanofios, tá? Aqui nanofios de arsênio de galho, arsênio de índio, fosfeto de índio, com diferentes diâmetros. E para os nanofios de arsênio de galho, eles viram função de diferentes diâmetros, diferentes dinâmicas, tá? Para nanofios menores aqui, a dinâmica mais rápida, tá? Mesma situação, na verdade aqui até duas dinâmicas aqui, no caso desse nanofio. Para o nanofio de arsênio de índio, dinâmicas diferentes também, mais rápidas para nanofios menores. No caso do fosfeto de índio aqui, a mesma dinâmica para diferentes tamanhos, tá? Então você consegue ter informações em escala ultra curta, tá? Se vocês observarem aqui essa linha temporal, da ordem de picosegundos. E como eu mostrei anteriormente, a condutividade ótica, ela está associada à presença ela carrega informações sobre os portadores livres, tá? E uma variação da condutividade ótica, chamando aqui de delta φ, variação da condutividade ótica, uma variação da condutividade ótica pode ser induzida devido à fotoexcitação da amostra. Tá bom? Então, a gente pode chamar também de fotocondutividade. A fotocondutividade ela é dinâmica. Então, através de um aparato de bombeio e prova, com pulso de excitação no visível, pulso de prova no terahertz, você poderia ver a dinâmica como nesse trabalho também, novamente, da Hannah Joyce, colaboradores, a dinâmica da fotocondutividade em função do tempo. Tá? E extrair informações de mobilidade de fotos dos portadores gerados por excitação ótica. Aqui um último trabalho, também um trabalho recente de Zenk e colaboradores em nanotubos de carbono, tá? Eles viram diferentes dinâmicas, agora já sistemas em solução, também é possível estudar sistemas confinados, com dimensões nanométricas em solução, tá? E eles viram diferentes dinâmicas da fotocondutividade para o nanotubo puro e o nanotubo funcionalizado, tá? Onde com o nanotubo funcionalizado eles viram essa dinâmica mais rápida. Então, existem várias possibilidades nessa linha principalmente, não mostrei aqui, mas para a área de células solares é um estudo muito interessante, tá? Acabei não colocando alguns exemplos aqui, células solares, por exemplo,
vocês já escutaram falar da pesquisa em perovskitas, né? São células solares metalorgânicas, tem um grande potencial de substituir as células solares de silício. Já caminhando para o fim da minha apresentação, eu gostaria de falar para vocês sobre algumas possibilidades, então, algumas perspectivas do grupo. Recentemente, eu aprovei projeto para o projeto FAPESP, desenvolvimento de fontes de pulsos ultracurtos no ultravioleta de vácuo, que eu não falei aqui hoje, e terahertz para espectroscopia de materiais avançados. Tá? E um dos objetivos é implementar um sistema de espectroscopia terahertz para estudo da dinâmica de materiais fotoexcitados, tá? Principalmente onde tem uma grande variação da condutividade devido à excitação óptica. Então, é um aparato semelhante ao que eu expliquei para vocês sobre espectroscopia terahertz no domínio do tempo, mas com a adição de um terceiro feixe. Para isso é necessário um laser mais intenso do que o laser que a gente tem disponível no momento. E uma outra vertente desse projeto é a geração de pulsos para outro lado do visível, né, que já para geração de pulsos. Aqui para gerar esses pulsos, você transforma um pulso de 1 eletronvolt em pulso de 1000 eletronvolts, tá? Enquanto que para a geração de ultravioleta de vácuo, a gente aumenta a frequência dos fótons, tá? Combinando vários fótons. E essa geração de ultravioleta de vácuo vai ser aplicada a experimentos em parceria com pesquisadores do SINCTRON, em experimentos de fotoemissão, tá? Também resolvidos no tempo. Algumas oportunidades, no momento, divulgar também algumas oportunidades de bolsas associadas a esse projeto, né? Existe algumas bolsas disponíveis, tá? Para quem quiser se candidatar, a bolsa de doutorado direto na área de espectroscopia terahertz no muito tempo, uma bolsa de mestrado de geração de pulsos ultracurtos, ultravioletas de vácuo, bolsa de iniciação científica, caracterização de pulsos ultracurtos, e uma bolsa de mestrado FIPEX, também na área de espectroscopia terahertz ultra-rápida e sem condutores. Para quem tem interesse, esses são meus 2 e-mails, tá? E há uma pesquisa de desenvolvimento agora no laboratório, coordenado pelo professor Flávio Cruz, um dos membros do grupo, é a implementação de um espectrômetro terahertz, que em vez de você usar um laser e separar em 2 e ter uma linha de atraso mecânica, que obviamente implica uma certa demora para fazer essa medida, você tem que fazer uma variação mecânica na linha de atraso, um desenvolvimento desses espectrômetros seria fazer essa espectroscopia utilizando 2 lasers de femtosegundo, onde um gera o pulso terahertz e o outro faz a amostragem temporal. Tá? Eles têm uma taxa de repetição ligeiramente diferente, então, a princípio, é possível fazer esses lasers o professor Flávio já implementou esses lasers, dois já estão em operação. Tá? O próximo passo é implementar o espectrômetro terahertz. Então, a gente vai ter uma medida aqui em tempo real. Tá? A princípio, você poderia até monitorar mudanças em tempo de reações químicas, processo de polimerização, processo que é uma dinâmica lenta, mas de algum que precisaria de um refresh de alguns milissegundos lá no espectro para conseguir acompanhar essa dinâmica. Ou fazer medidas medidas de forma muito mais rápida. Né? Por exemplo, se tiver que caracterizar 200 amostras, atualmente a nossa medida demora de 5 a 10 minutos, então aqui você vai poder, nesse desenvolvimento, poder caracterizar, fazer a espectroscopia de forma muito mais rápida. Acabei colocando somente alguns membros, os outros professores aqui do grupo são o professor Flávio Carlos Cruz e o Luiz Eduardo, que tem utilizado a infraestrutura desde que eu cheguei em 2019, então a infraestrutura do grupo de aplicações, eles implementaram há alguns anos. Mas eu também gostaria de agradecer os outros membros do grupo, né, e os técnicos da oficina, o técnico do grupo, o João Batista, que tem ajudado bastante nesses últimos anos, apoio da FAPESP, e agradecer a atenção de vocês, né, a presença de todos, e caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, fiquem à vontade para ver. Agradecer novamente a lei pelo convite.
colóquio. Perguntas? Comentários? Eu tenho tempo. Tá de olho, né? Não, eu acho que tá certinho. Opa, obrigado, professor. Por curiosidade sobre as antenas que você mostrou, que tipo de engenharia você precisa fazer nela para garantir que você vai ter um uso da propriedade que você quer, né? Especialmente se topagem, material, geometria? A geometria, assim, os sistemas de litografia atuais dão conta disso de uma forma bem tranquila, tá? Então, talvez seja mais fácil abrir aqui. Assim, basicamente, a litografia, ela é bem tranquila, porque aquela estrutura ela tem umas dimensões micrométricas, não chega a ser uma estrutura nanométrica, tá? Então, mas o principal desafio aqui é desenvolver um semicondutor que o tempo de relaxação dele seja mais curto possível. Quanto mais curto for o tempo de vida dos elétrons, mais curta vai ser essa corrente, e mais curto no tempo vai ser os terahertz, obviamente, e você vai ter uma largura espectral mais ampla. Então, esses gatos aqui são nanométricos, estão depositados em eletrodos. Em relação à geometria, isso não é um grande desafio, mas o grande desafio está no desenvolvimento, e já existem algumas. A antena que a gente usa tem uma limitação de gerar mais ou menos até 3 terahertz, está associada à relaxação dos elétrons aqui, porque essa parte, essa injeção, acompanha o pulso, né? Mas essa parte que você não tem controle. Então, já existem algumas antenas com outras dopagens que você consegue estender fazer essa relaxação ser mais rápida. Né? Mas, assim, eu não falei aqui devido a tempo, mas existem outras formas de gerar, inclusive com ótica não linear, que você consegue bandas de cobertura espectral terahertz bem mais larga do que você consegue com a antena. Tá? A vantagem da antena é que a antena tem uma amplitude alta, tá? Comparado com alguns cristais, tá? Mas ela tem esse problema da limitação devido à relaxação aqui dos elétrons. Então, esse é o principal desafio. Então, no caso do grupo de vocês, você não está implementando essas coisas, a preocupação é com esse tipo de sistema? Na verdade, a gente está tentando implementar, uma das perspectivas é a gente implementar uma fonte baseada num outro processo, tá? Que é o emissor espintrônico. Tá? Então, esse emissor espintrônico que eu desenvolvi, o primeiro artigo é de 2016, inclusive esse artigo aqui. Eles conseguiram uma cobertura espectral chega no infravermelho médio, tão grande. A gente tem mais ou menos 2 terahertz. 2 terahertz aqui, ó. Eles conseguiram um pulso tão curto com esses emissores que essa estrutura basicamente é um filme ferromagnético e um filme não magnético. Você tem um efeito Hall inverso aqui, tá? Devido à injeção de elétrons com spin, uma desproporção entre a geração de elétrons com spin up e down, e esses elétrons são injetados no material não magnético, você tem uma corrente transiente também, tá? Devido a um outro processo, tá? E essa corrente transiente, ela acompanha a duração temporal do pulso de excitação. Então, nossa perspectiva, a gente tem um emissor espintrônico no laboratório. Nossa perspectiva é conseguir ter uma cobertura espectral bem mais ampla, já partindo para esse tipo de estrutura. Tá? E também a gente está trabalhando, mas só que aí entra um problema, porque uma coisa é gerar essa banda larga, outra coisa é detectá-la. Então, mesmo que você esteja gerando toda essa, a gente já fez um teste com emissor espintrônico, mas a detecção é com a antena. E a antena também apresenta uma detecção mais lenta, uma amostragem mais lenta. Então,
apesar de comprovar que a gente consegue gerar, para você tem que ter um processo de detecção com uma resolução temporal mais alta do que a antena fornece. Que aí entra um processo não linear de retificação ótica, baseado no efeito Doppler, que é instantâneo. Então, com a detecção eletroótica, baseada no efeito Doppler. Basicamente, o efeito Doppler ali vai ser devido ao campo elétrico do terahertz, é instantâneo. Né? Então, quanto mais curto for o pulso que vai sentir o efeito Doppler, mais curto vai ser a sua resolução temporal. Então, você consegue, no caso aqui, as frequências. Se você não tem uma resolução temporal boa, você não consegue amostrar temporalmente frequências altas. Então, é um desafio. Às vezes é mais. Na verdade, detectar essa banda aqui é um grande desafio. Mais perguntas? Vai ficar mais fácil. Boa tarde. Gostaria de dar a apresentação. E no início da apresentação, você colocou o espectro de frequência terahertz no centro do desenvolvimento de duas tecnologias emergentes, que são a eletrônica e a fotônica. E durante sua apresentação, especialmente na parte de edição de cursos, o senhor mostrou bastante o espectro de terahertz conversando com a área de eletrônica. Inclusive levando a espectrônica no exemplo que o senhor colocou. Eu gostaria de saber se há desenvolvimento, se há um sinal de desenvolvimento dessa frequência terahertz, mas do lado da fotônica. E se há, nesse caso, qual a importância das tecnologias em terahertz para que as áreas de eletrônica e fotônica conversem mais? Então, você pergunta bem interessante, mas eu percebi que no caso do seu entendimento é que a parte da detecção, a minha detecção é baseada no eletrônico. Parece que eu tenho enganado. Então, mas é uma confusão que todo mundo faz nessa parte de detecção, porque eu mostrei detectores, eu falei da medida de campo elétrico, né, do pote de ouro, mas na verdade é uma detecção ótica. Mas essa é uma... Porque no caso aqui, ó, vou dar um exemplo de por que eu estou falando que é... Claro, você tem uma mistura de... Você sempre vai ter eletrônica presente, tá? Então, não é uma confusão bem comum, essa de achar que aqui a detecção é eletrônica, somente, mas ela na verdade, ela é ótica no sentido que ela depende da sobreposição dos dois pulsos óticos, tá? Do atraso entre os dois pulsos. Obviamente, vai ter um detector eletrônico, nesse caso, nesse exemplo aqui, tá? Por exemplo, nesse exemplo, nesse esquema de detecção, que eu falei agora sobre a detecção eletroótica, o material, o pulso terahertz chega junto com o pulso terahertz chega junto com o pulso visível, infravermelho, e eles incidem no cristal, que apresenta um efeito chamado efeito óptico, chamado efeito Popper, tá? Que devido ao campo elétrico do pulso terahertz, há uma alteração no índice de refração do material, que esse pulso aqui de luz vai sentir. Tá? Então, o princípio da detecção aqui é a alteração do índice de refração que esse pulso vai sentir devido ao pulso de terahertz. Tá? E aí, depois, a gente usa um aparato para monitorar como que o efeito principal aqui é a mudança do índice de refração devido ao pulso terahertz. Então, nesse sentido, ela é uma detecção ótica. Mas depois a gente tem que usar um detector, um aparato que tem ótica e eletrônica para detectar essa mudança do índice de refração. Tá? No caso aqui devido à mudança, quando você ajusta o sistema quando não tem os terahertz, você tem através desse prisma, chama de prisma de Wollaston, separa as duas, decompõe em dois feixes
com polarizações cruzadas, cada um vai com um detector separado, a gente monitora a diferença entre essas duas voltagens, e a gente ajusta o sistema para esses dois feixes terem a mesma potência. Quando você induz a birefringência aqui, né, a mudança do índice de separação no eixo específico, no caso no eixo do campo elétrico terahertz, quando você induz essa birefringência, que é um efeito óptico, aí você causa um desbalanço entre essas potências. Vai ter mais potência para um lado do que para o outro. E aí isso é detectado na eletrônica. Tá? A eletrônica é um meio para detectar o efeito óptico. Na verdade, a eletrônica vai fazer a leitura. Vai fazer leitura, que dá birefringência, mas o efeito, mesmo esse detector pode ser lento. Ele pode ser extremamente lento, porque aqui está fazendo a medida da potência média chegando aqui. Tá? Mas aqui é uma detecção ótica, porque você tem esse efeito é extremamente rápido. Esse efeito, se o pulso tem, tanto que o pulso de terahertz, o ciclo dele é de 1 picosegundo. E esse efeito, e se o pulso aqui tem 50 femtosegundos, ele vai sentir só a mudança da refração, do índice de refração, naqueles 50 picosegundos. Ou seja, você não tem uma eletrônica que você consegue ter uma resolução temporal de 50 picos, 50 femtosegundos. Então, nesse sentido, mas é uma pergunta muito boa, porque essa confusão de, poxa, mas você colocou um detector eletrônico ali e está falando a detecção é fotônica. Você é um traduz também os trabalhos com fez 15, eu achei que talvez fosse algo nesse sentido. Você colocou exemplo. Você tem você já realmente, eu já não posso falar só de fotônica, né? Tem o emissor, ele é chamado de emissor espintrônico. Você tem um efeito funcional espinho que vai gerar o efeito. Aí já começa a ter você não tem nem só fotônica, nem só espintrônica, na verdade. Né? Você tem uma mistura deixa eu ver se eu chego, de dois processos, devido a esses dois processos, tanto o processo espintrônico quanto fotônico, você tem a emissão desse fluxo ultracurto. Né? Mas o efeito espintrônico aqui vai ser relacionado ao efeito ao inverso. Mas isso vai gerar, devido à injeção dessa corrente spin polarizada aqui, uma densidade diferente de elétrons espinal, você tem uma corrente transversal ultracurta que vai, aí a fotônica aqui vai ser a emissão do pulso terahertz devido a essa corrente ultracurta. Mas geralmente você tem uma combinação de processos para ter a geração ou a detecção. Obrigado. Mais perguntas? O Breve queria eu vou primeiro, tá? Obrigado pela apresentação, parabéns. Uma curiosidade a respeito da eficiência da emissão. Eu acredito que a potência seja bem baixa desses pulsos. Pulso de terahertz comparado a um D, né? Na antena fotocomitiva? Na antena. Eu acho. Agora os números não fugiram, mas em termos de potência é coisa de picowatts. Na verdade, mas é algo muito interessante, porque você tem potência, você detectar um feixe com potência de picowatts, né, que é uma detecção muito sensível, essa detecção eletroótica ou de campo elétrico. Né, e essa forma como a detecção tem um range pode chegar a ter um range dinâmico de 100 dB, não tem mais. Realmente a potência é muito baixa. Você vê alguma evolução disso? Tem lá, O que pode influenciar mais isso? Porque o laser de bombeiro já é bem potente. Então, existem antenas. A gente já testou outros tipos de antenas. Agora não me perdi aqui lado. Tá? Mas tem antenas que, em vez de só um eletrodo, você tem antenas interdigitadas. Em vez de um eletrodo só, tem uma rede de eletrodos. Então, em vez de focar, aqui a gente focaliza em 10 microns. Tá? Então, você tem a emissão só dessa região. Mas aí existem antenas que têm centenas, milhares desses eletrodos.
Então, você aumenta, consegue aumentar consideravelmente. Já testou algumas no laboratório, tem uma medição mais alta, que ainda chega, ainda, a potência ainda tem uma limitação, porque você não pode usar, é muito difícil poder jogar a potência toda do laser num material que assim, tem um semicondutor. Então, no início, porque laser, tem laser de 1000 watts. Então, eu gostaria de poder usar um laser de 1000 watts para gerar terahertz. Né? Agora, aí entram outras técnicas, por exemplo, tem técnicas com gás, tem resultados com assim, plasma, a técnica de plasma dos fluidos. Você já viu artigos com 50 miliwatts de terahertz, tá? Manda outra lá. Mas só que esse tem aí no gás. Problema, você joga lá. Inclusive, o laser era de 600 watts. 600 watts. Isso aqui é laser de 1000 watts. Tem laser de fibra, existem laser de fibra, combina 30 lasers de fibra num só. Você tem lasers de 1000 watts, então a potência do laser não é um problema. Mas aí você teria que ir para outras técnicas. Com cristais também consegue chegar a 1000 watts. Então, se você quiser, os lasers de fibra, esses lasers de fibra são altas taxas de repetição. Você consegue ter alta taxa de repetição e potência de 1000 watts. Manda para lá. Realmente o caminho não é a antena fotocondutiva. Obrigado pela apresentação. Tem muita coisa sobre essa aplicação de em relação a esse tipo de trazer essa aplicação para dia a dia, para outras coisas, seria interessante você ter fontes integradas, eventualmente, que não fosse mais eficientes. Né? A potência de entrada do laser fosse menores com uma potência de internet maior. Existe detecção que é feita pouco, né, usando esses materiais não cinéticos, coisas desse tipo. Você consegue fazer geração a partir disso também? Talvez pensar em algum tipo de coisa integrada? Existe a geração, de novo, né? Eu acabei tirando de uma hora alguns slides que eu estava muito. Mas eu tinha um slide aqui sobre geração com o DFG. Né? Não é pobre, né? De 2, então, bem acostumados. Mas, como eu chamo de retificação, eu gosto de chamar de diferente frequência. Não gosto de chamar de retificação ótica, a princípio, é a frequência zero. Né? Para mim, eu entendo a retificação ótica com frequência zero. Então, eu prefiro diferença de frequência. Aí você gera terahertz com diferença de frequência também. Ver se eu consigo chegar. Na verdade, em cristais, uma forma de gerar é com processos T2 com diferença de frequência, mas só que aí você não precisa de 2 feixes, porque a própria largura do feixe você tem a diferença de frequência intrabando. Né? Porque os feixes, essas animações, atrapalham na hora de fazer os slides. Meu Deus. Eu achei que tinha um slide aqui. Achei que tinha um slide com geração de diferença de frequência. Mas com a largura de banda, dentro da própria largura de banda, você consegue fazer a geração, ou seja, você coloca nesse só um feixe no segundo, e com diferença de frequência intrapulso, você teria a geração de terahertz. Tem a geração de terahertz. Mas no caso, para a gente estar interessado na parte com laser de CW, também existe com dois lasers CWs com frequências diferentes próximas, você vai ter geração se o material se tiver uma fotônica integrada, que você consegue fazer um enhancement no tempo ali que a interação ocorre, para compensar o fato de ser CW, e você consegue gerar, a princípio, consegue gerar os terahertz que tem. Aí a questão de casamento de... Então, aqui entra os problemas de comprimento de onda, né? Ele está falando de 300 microns. E aí? Então, eu fico, na verdade, eu falei isso um pouco na dúvida, porque isso fica circulando muito tempo ali no seu... A diferença das coisas de phase médica, a diferença... Se você está sente que o ótimo vai estar sentindo muito diferente. É bem diferente. Né? Então... Mas, nesse sentido, assim, eu imaginaria que talvez
Não sei se você perderia em banda, em algum grau. Acho que talvez em foto contínua você tenha que ter uma. Eu não sei se a banda do estava tentando uma outra conclusão da foto contínua, mas imagino que seria ganhar eficiência e perder em banda. Não sei se é isso que acontece. Mas... Assim, para a mesma. Isso vai acontecer. Porque a banda mais lá, você tem que distribuir energia na parte mais. Você ganharia em termos de. Você ganharia não potência total, talvez, na potência. Eficiência, então, para uma faixa. Então, teria mais potência num comprimento de onda específico. Né? Então, se você pudesse sintonizar, na verdade é o seguinte: é feita a geração, a antena fotocondutiva também é utilizada para gerar feixes contínuos, terahertz, combinando dois feixes adaptados para frequências diferentes. E gerar um batimento que você faz a detecção eletroótica também. Tá? Agora você faz a detecção heterodínamica, no fotomix. Então, existe um método, esse método que eu falei de usar a antena fotocondutiva, você pode chegar com duas frequências CW e contínuas e sintonizar. Existem, inclusive, algumas pessoas fazem, muitos grupos fazem espectroscopia terahertz assim. Mas você não tem informação de fase. E, por exemplo, aquelas aplicações como detecção de uma camada, a espessura, né, de uma camada do material, você faz ela no domínio do tempo. Né? Com os lasers contínuos, você está fazendo a espectroscopia no domínio da frequência diretamente. Não sei se você comentou isso, mas com dual point, você jogando um laser dual point em um cristal, imagino que você consiga fazer também uma fonte pulsada de terahertz, ou não? Sim, na verdade o propósito é esse. Você vai fazer uma. Na verdade, assim, entendeu? São dois lasers pulsados. Essa você já faz isso aqui atualmente ou é a prova de fazer? Inclusive, eu acho que o Loki você tem que fazer o travamento dos dois lasers, né? E fazer a taxa de repetição ligeiramente diferente, porque a ideia é que você, na verdade, o impulso seja defasado em relação ao outro, a cada pulso emitido. E esses lasers já estão desenvolvidos, o Flávio é responsável por desenvolver esses dois lasers, o meio de ganho aqui é um vidro dopado com RTR, tá? Esse está por lasers de diodo, então, está tudo. Basicamente, todo o laser está aqui dentro. E esses dois lasers já estão em operação. Inclusive, na verdade, esse aqui é um traço. Esse aqui a resolução que está ruim, esse aqui já é um batimento. Interferômetro dos dois lasers. Com a cavidade escravada, a eletrônica para travar a das cavidades. E aqui é um traço interferométrico dos 1550 do detector. Já é algo que foi implementado 2 anos passado. Um projeto FAPESP do Flávio também. A ideia é depois fazer uma geração. Você tem um desses gerando terahertz e outro fazendo detecção. Mas você pode fazer o dual combi com o infravermelho próximo. Infravermelho médio. Pessoal, então antes de agradecer novamente o Jonatas, vocês viram que ele é o dono do dinheiro aqui do Instituto. Nossa! Alunos de mestrado, doutorado em iniciação científica, então, por favor, falem para os seus colegas, ou se vocês estiverem interessados, conversem com ele, que ele está à disposição para tirar dúvida, para conversar mais. Muito obrigada pelo colóquio, foi super bom, super didático. Parabéns, vamos agradecer. Pessoal, isso tudo.